Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, meus amigos, paz do Senhor Jesus permaneça com todos vocês, esteja sobre todos nós. Somos gratos ao Senhor nosso Deus pela nova oportunidade que Ele nos dá de podermos nos ajuntar para ouvir a palavra do Senhor, para pensar sobre ela. Nesta oportunidade nós vamos estar pensando sobre o assunto que estaremos compartilhando entre nós nas nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, no dia 18 de novembro de 2023. E nós estamos nesta sequência falando sobre leis, regras e cerimônias. Falamos no primeiro momento sobre a aliança que Deus fez conosco, com todos os homens, cuja aliança é a maneira, o meio pela qual toda pessoa pode acessar, alcançar a cobertura do plano da salvação estabelecido por Deus. É pela aliança que Deus estabeleceu conosco, de maneira que por ela nós podemos chegar à salvação. No sábado passado nós falamos sobre Abraão, exatamente que foi por intermédio de Abraão que Deus nos revelou essa aliança de salvação. Por intermédio de Abraão nós ficamos sabendo quais os caminhos pelos quais o homem deve seguir para alcançar a salvação. E hoje nós vamos falar sobre leis, regras e cerimônias, pensando exatamente nesse conjunto de mandamentos, de instruções que Deus passou aos israelitas em primeiro plano, mas que também diz respeito à vida de todos nós hoje. Aliás, o que Moisés escreveu e transmitiu ao povo nunca é demais dizer, lembrar. Moisés não traz nada novo, porque o plano da salvação é eterno, é antigo, foi criado na eternidade. E a aliança estabelecida por Deus foi com base exatamente nesse mesmo plano. Portanto, não há nada novo. O que Moisés nos prescreveu, ele o fez sem nenhum ineditismo, sem nenhuma novidade. Aquilo já existia, praticado pelos patriarcas e pelas pessoas que viveram antes de Moisés. Vindo Jesus, lembrando para a gente não se esquecer, a modalidade de cultuar a Deus como manifestação de aceitação da aliança que Ele estabeleceu conosco, a modalidade teve uma alteração, porque nós hoje não fazemos mais o que até então, antes de Jesus vir, se fazia na adoração. Isso não faz mais exatamente porque aquilo que se fazia anunciava aquilo que Jesus viria fazer, no sentido da lei que estabelecia a regra de culto. Jesus veio, então aquela regra de culto deixou de ser praticada exatamente porque Jesus é a realidade daquilo que se fazia antes dele vir ao mundo. Pois bem, hoje então nós vamos pensar sobre aquelas regras que foram tantas dadas por Deus,
E o nosso texto base, Deuteronômio no capítulo 4, versos 5 ao 9, Moisés escreveu dizendo assim, quando ele escreve para os filhos de Israel, falando a eles, ele disse assim: vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Não é demais lembrar também, porque nós estamos entrando dentro de um assunto que por vezes tem sofrido certo descaso, desprezo, a partir de entendimentos e interpretações forjadas que não corresponde à realidade da finalidade daquilo que Moisés intermediou entre o povo e Deus para poder trazer para o povo. Então Moisés, repito a leitura, disse assim: eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que façais na terra a qual ides herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há? Eles perguntariam, e Moisés faz essa pergunta inicialmente ao povo: que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? E todas as vezes que nós o chamamos, ele nos responde: e que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos dou perante vocês? Então, para não restar dúvida que Moisés foi o homem que Deus usou, através de quem todas as leis, as regras, os estatutos, os juízos, os mandamentos, a forma de culto que os israelitas haveriam de fazer como povo, como nação, tudo aquilo foi dado por Deus, mas a parte escrita humana foi escrita por Moisés. Estou me referindo à parte escrita humana porque nós vamos ver que os 10 mandamentos Moisés não os escreveu. Eles foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Muito bem. Na introdução, a gente vai lembrar que quando falamos sobre o Israel bíblico, impossível não nos lembrarmos de Moisés. De fato, este homem foi fundamental na formação e destaque dos descendentes de Jacó, os israelitas, como uma grande nação soberana e independente. Os descendentes de Jacó desceram para o Egito, 70 pessoas. Era uma família, um clã. Eles ficaram mais de 400 anos no Egito. E nesse tempo eles se tornaram um povo grande. E quando Moisés os resgata dali e traz para a terra de Canaã, para eles entrarem na terra de Canaã, eles eram uma nação grande e Moisés conduz aquele povo como uma nação soberana e independente. Contudo, quando a gente olha para Israel, a gente lembra de Moisés. Mas a raiz daquela nação não estava em Moisés. A raiz daquele povo, a origem daquele povo e o próprio Moisés entre eles, a raiz deles estava em Abraão. Entenderam? Por que nós falamos sobre Abraão? Porque não há como falar nos israelitas sem falar de Abraão. Porque as 12 tribos levou o nome dos 12 filhos de Jacó. E esses 12 filhos de Jacó eram bisnetos de Abraão, a 4ª geração. Portanto, aquele povo que Moisés conduziu do Egito para irem para Canaã era a descendência, tinha como raiz Abraão. Foi para Abraão que Deus deu promessas, foi com ele que Deus fez promessa, diz: de ti vou fazer uma grande nação.
Os descendentes de Jacó foi a 4ª geração depois de Abraão que desceu para o Egito, onde se tornou uma multidão de pessoas, como já dissemos, e saíram de lá sob a liderança de Moisés. E quando eles saíram, eles deixaram para trás a escravidão. Mas eles deixaram para trás a escravidão e eles saíram como um povo muito rico e numeroso. Infelizmente, o tempo não nos permite parar muito tempo em alguns detalhes. Mas a gente está apontando aí que os filhos de Israel deixaram o Egito como um povo rico e numeroso. Às vezes algum de nós pode pensar, como assim rico? Eles eram escravos. Uma nação escrava, que riqueza eles têm? Aí eu te convido a que você leia o livro do Êxodo no capítulo 11. Êxodo no capítulo 11. E a gente vai ver lá que antes que eles saíssem do Egito, eles pediram e eles conseguiram muitos bens. E no capítulo 12, aliás 11, a gente vai ver a orientação que Deus deu para Moisés falar ao povo, dizendo: olha, vocês devem falar com cada um fale com o seu vizinho, e pegue ouro, prata, e tem uma versão que fala também sobre vestidos, joias. Esses bens eles acabaram utilizando quando eles passaram pelo deserto, e os beduínos e aqueles nômades que moravam no deserto, era moeda de troca muito valiosa. Então eles saíram quase como que portadores de uma indenização. E os egípcios, dado o interesse que o povo tinha que eles deixassem a terra deles, porque já era a 10ª vez que Deus haveria de afligir os egípcios com grande praga, com uma tormenta muito grande, e eles então, a gente até poderia dizer, para ficar fácil da gente entender o quanto eles pegaram, eles saquearam, na verdade, os egípcios, e eles levaram muita coisa. Então, daí nós dizemos que eles saíram como um povo rico e numeroso. A promessa feita a Abraão indicava que seus descendentes seriam humilhados sob a escravidão, mas que eles sairiam ricos e seriam donos daquelas terras por onde Abraão peregrinara. Eles não sairiam dali como uma nação totalmente à descoberta, como um povo sem nada. Eles saíram com muitos bens. E esse detalhe deles saírem com muitos bens, eles fazia parte isso daquilo que Deus havia prometido a Abraão. Foi com esses exatos termos que Deus selou a aliança eterna da nossa salvação, quando falou com Abraão lá no capítulo 15 do livro de Gênesis. E nós podemos ler aqui a partir do capítulo 15, a partir do verso 13, diz assim: então disse a Abraão, naquela visão que Abraão teve quando foi selado a aliança com ele, da parte de Deus, no diálogo de Abraão lá com Deus, naquele momento da visão que ele tinha, Abraão disse, aliás, Deus disse para Abraão: saibas de certo que a tua descendência será peregrina por essa terra, que ainda não é sua. Mas eles depois serão castigados lá no Egito, eles serão afligidos por 400 anos, eles vão ficar lá. Mas eu julgarei a gente a qual eles vão servir, e depois eles sairão de lá com grande fazenda. Gênesis capítulo 15, verso 14. Olha só, eles vão sair de lá com grande fazenda. Os israelitas saíram do Egito, embora deixava para trás um período longo de escravidão, mas eles saíram ricos. E eles saíram ricos levando bens que os próprios egípcios entregaram com as mãos deles. Eles não guerrearam com os egípcios. Eles não invadiram as casas dos egípcios. Eles pediram e os egípcios prontamente
os entregaram tudo, porque eles tinham pressa que os israelitas deixassem as terras deles, dado aquelas grandes aflições que eles estavam passando por lá. Muito bem, em função da dureza do coração do faraó, que não deixava os israelitas saírem do Egito. Muito bem, mas então foi nesse ambiente que eles deixaram o Egito. Eles saíram ricos. Mas como eles iam viver? Como seria a organização social, política e econômica da vida deles? Então aí vem, depois o trabalho que Moisés vai fazer com eles, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, quando já tinha atingido as terras do outro lado. Na reflexão 1, a gente vai lembrar que os israelitas receberam por intermédio de Moisés, então, várias leis e vários estatutos, vários mandamentos, várias ordens do Senhor. E essas leis, elas continham regras e cerimônias diversas. Aliás, é bom observar que quando a gente lê lá no livro do Levítico, por exemplo, e principalmente, quando a gente lê sobre aquelas várias ordenanças e ritos, até parece tratar de coisas sem valor, sem sentido, coisas que se perderam no tempo. Entretanto, quando entramos nos recônditos de cada um daqueles atos que eles praticaram, e nós entramos nos detalhes, a gente encontra bem à vista a santidade de Deus incrustada em cada ação, em cada oferenda, em cada gesto deles, em cada animal que eles ofereciam, em cada oferta, em cada manifestação de culto dos filhos de Israel. A gente observa a soberania exaltada do Deus que havia tirado eles do Egito e que havia trazido para a terra de Canaã. Não por acaso, quando a gente tem aí, por exemplo, no capítulo 28, versos 36 ao 38 do livro do Êxodo, o sacerdote, eles tinham uma mitra, um gorro, um chapéu, uma faixa que ficava sobre a cabeça e descendo aqui na fronte, na testa do sacerdote. E nesta faixa, nessa mitra, tinha uma frase escrita ali, gravada ali. Como a gente lê aqui em Êxodo 38, 36, vai dizer assim: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de selo. Vocês vão gravar santidade ao Senhor. A maneira de gravura de selos, dizer aos irmãos que uma forma da gente entender fácil o que é isso. Hoje a gente tem massinhas que as pessoas que trabalham com crianças geralmente usam para as atividades. São massas que são facilmente manuseadas, e tem uns carimbos que são utilizados e estende-se a massa, e com aqueles carimbos se faz diversos desenhos naquelas massas. Na faixa que era colocada na mitra, que o sacerdote trazia ali bem na sua testa, era gravado, eles tinham uma espécie de rolo que as imagens era esculpida naqueles rolos, e ao passar então sobre a argila ficava a marca ali, depois era colocado o ouro e formava-se as letras, as imagens, as peças. Então a gravura que estava na mitra, na testa do sacerdote, a gravura lembrava que o trabalho que o sacerdote fazia era um trabalho considerando a santidade do Senhor. E essa mitra, essa lâmina, era colocada com um cordão de fio azul. Veja os detalhes, não é? De maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, o sacerdote, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas e em todas as suas
coisas santas, e estará continuamente na testa do sacerdote, para que a oferta seja aceita pelo Senhor. Eu fico pensando que a beleza daquilo, a presença do Senhor, e eu comparo, e eu penso que eu posso comparar com o ambiente quando a gente adora a Deus, e aquele ambiente em que a presença de Deus se torna densa, a gente percebe as pessoas tocadas pela presença de Deus, e o Espírito Santo trabalhando na vida, na mente das pessoas. Era assim que acontecia aqueles sacrifícios. Para gente que olha tão distante aqui, parece que era uma coisa assim, um ritual que fazia ali num determinado canto, e aqueles animais mortos ali. Irmãos, não era assim que acontecia. A gente pode perceber, e quando a gente pesquisa sobre aquelas escavações e as descobertas que os arqueólogos têm encontrado, muitos materiais, muitas tabuinhas escritas e muitos escritos da era da Bíblia, não é? A gente vai encontrar que as coisas revelavam uma comunhão perfeita entre o povo, através do sacerdote que oficiava ali no altar, e Deus. A gente não é demais lembrar o fato que Deus pediu para que Moisés construísse a tenda do encontro, o tabernáculo, que também é chamada tenda do encontro. Era o lugar onde Deus se encontrava com o povo ali. Lembra, nós já falamos em momento anterior que quando Moisés subiu ao monte, o povo chegou até o pé do monte, e quando eles viram a fumaça, as nuvens, e ouviram a voz de Deus, eles ficaram assustados e medrosos. E eles reclamaram com Moisés, diz: olha, sobe você, a gente fica aqui, depois você nos fala o que você ouve lá. E Deus entendeu esse medo do povo e diz assim a Moisés: olha, então agora você faz uma tenda, e ao invés do povo subir, eu vou estar lá no meio. Então, de maneira que aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias, aquelas regras que eles observavam, aqueles cuidados com o óleo que alimentava as luzes, as lâmpadas do tabernáculo, as vestes sacerdotais, a mitra escrita aqui, santidade ao Senhor, era para lembrar ao povo que aquilo era para eles lembrarem que Deus estava ali, não é? Coisa extraordinária, não é? Na reflexão 2, a gente vai lembrar que antes que aquele numeroso povo, formado pelos descendentes de Abraão e separado por Deus como povo exclusivo dele, isso é o que nós lemos lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, que eu não vou aqui ler por falta de tempo, mas lá está escrito assim: e vocês me serão povo particular, propriedade particular minha, vocês serão um reino de sacerdotes. Não é? Então, antes que esse povo, que Deus tirou lá como povo exclusivo dele, antes deles saírem do Egito, deixando desocupado para trás a casa da servidão, Deus lhe abriu a casa do culto, instituindo a Páscoa. Então, aquilo que nós falamos aí na sequência 1, lembrando da presença de Deus no meio deles. Então, a Páscoa foi o primeiro momento assim, dessa densidade da presença de Deus, quando eles ainda estavam lá no Egito, não é? Antes deles saírem de lá. Deus então fala com eles ali, e Moisés recebe toda a instrução da parte de Deus, para poder, orientado por Deus, para falar àquele povo que como eles deviam fazer. Na sequência 1, a gente está dizendo que nós não devemos imaginar que aquelas leis, não é? Era alguma coisa que foi dada ali, e era um kit para organizar a vida deles ali, etc., e que aquele kit desapareceria com a vinda do Messias. Pelo contrário, aquelas leis dadas pelo Senhor, elas se materializaram na pessoa de Jesus Cristo, porque o plano
plano da salvação estava representado em tudo aquilo que os israelitas faziam ali. A gente lê isso no Deuteronômio, no capítulo 4, e os versos 12 ao 14, a gente tem essa informação a respeito daquilo que estava escrito ali. Então o Senhor vos falou, Moisés está dizendo, do meio do fogo, e vocês ouviram as palavras, vocês ouviram a voz, embora não visse semelhança pessoal de alguém. E ele então, o Senhor Deus, anunciou o conserto, que ele vos prescreveu, os 10 mandamentos, e ele mesmo os escreveu em tábuas de pedra. E ele acrescenta, também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos enviasse estatutos, juízos, para que vocês pudessem guardar quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês. Coisa linda, não é? Então, as leis, as regras, os testemunhos, os 10 mandamentos gravados pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, aquilo era uma manifestação espetacular da graça de Deus. Irmãos, um detalhe para a gente lembrar aqui, se você tiver tempo e puder, você pode pesquisar nas escrituras, na literatura bíblica, e você vai encontrar por que nas tábuas de pedra. Não é? A pedra era um elemento muito utilizado pelos judeus, e eles tratavam os seus relacionamentos, os seus tratados sempre com pedra, porque pedra tem o símbolo de ser eterno. Aliás, entre os judeus, por exemplo, não há o costume de presentear com flores uns aos outros, porque se eu dou um ramalhete de flor para alguém representando minha consideração, o meu amor, o meu respeito por ela, amanhã as flores já estão todas murchas. Que amor é esse que acaba assim tão rápido? Então eles presenteavam com pedra. E você vai encontrar, por exemplo, lá atrás, Jacó, quando ele sobe para Harã, e naquela noite em que ele se deitou para dormir, descansar, ele usou uma pedra. E depois Deus, como travesseiro, e depois Deus lhe deu aquela visão da escada. Aquela visão da escada, nós vamos falar isso uma outra hora. Aquela visão não era simplesmente uma coisa, apareceu uma escada. É bom a gente ter em mente que Deus usa imagens que a nossa mente conhece para nos comunicar aquilo que é a sua graça, não é? Porque lá no passado, lá no tempo de Abraão, que Abraão viveu naquele tempo, então foram descobertas aquelas construções semelhantes às pirâmides, chamado Zurag, e eles então tinham aquelas construções, e aquelas construções ela apresentava como uma pirâmide uma escadaria muito grande, e quem subia por aquela escadaria seriam as pessoas importantes, que lá no topo elas falariam com os deuses, lá em cima. Quando Jacó recebe aquela visão da escada, é a visão de que ele estava em comunhão com Deus, ele entender aquele sentido de Deus falando com ele, não é? E ele, acordado do sonho, então ele, reconhecendo que Deus falou com ele, ele pega uma pedra e coloca ali, né, como testemunho. Quando Josué atravessa o Jordão com os filhos de Israel, ele fez um altar de pedra. Depois que passou a última turma dos filhos de Israel, ele faz um altar de pedras ali. Diz, olha, essa pedra, esse montão de pedras é testemunho entre nós. E a gente vai encontrar na literatura bíblica muitas vezes em que a pedra, colocaram uma pedra como testemunho. Então, umas tábuas de pedra, testemunho da parte de Deus eterna, com simbologia de eterno. A lei moral, os 10 mandamentos. Com as leis e cerimônias dadas por Deus a Israel, teve a sua visão, como a gente está dizendo, tirada de sobre os deuses egípcios e focada no Senhor dos Exércitos. Então, agora eles tinham em mente, estavam bem familiarizados, bem informados. Deus era o Deus deles. E aí vem o que a gente chama de chamar, ou seja, aquela exortação para que Israel prestasse atenção. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Deuteronômio capítulo 6,
é o único Senhor. Era para isso. Aquilo ali não estava por acaso, não é? Deus tinha que ser gravado na mente deles como sendo Ele o único Senhor, porque Deus queria fazer deles uma nação santa, um povo exclusivo, um sacerdócio real. Quando nós falarmos sobre os primogênitos, nós vamos precisar dessa informação. Por que os primogênitos foram separados? O propósito de Deus era uma outra coisa, não é? Em relação à questão do sacerdócio em Israel. Muito bem, mas na sequência 2, a gente vai lembrar que durante todo o tempo em que Moisés esteve ouvindo o Senhor no monte, ele recebeu detalhadamente todas as leis. Essas leis que eram chamadas também, como já dissemos, estatutos, juízos, mandamentos e etc. Não é? E os 10 mandamentos, como acabamos de dizer, foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Como a gente pode ler em Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Na lição, no roteiro que está escrito, aí ficou Deuteronômio capítulo 4, versos 35 e 36, mas é erro nosso de grafia. É Deuteronômio capítulo 4 e o verso 13, para dizer que Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos e as demais leis foram escritas por Moisés, como a gente tem em Deuteronômio no capítulo 31, a partir do verso 9, está esta informação: e Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E Moisés deu ordem a eles, dizendo: no fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e aos teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenha cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Que lindo isso! No ano sabático, a cada 7 anos, devia ser reunido o povo e ali lida a lei. Há um detalhe interessante a respeito disso, que os filhos de Israel esqueceram de fazer isso. E por medo nas diversas invasões que os israelitas receberam, eles pegaram o livro e eles guardaram esse livro na parede de algum lugar, numa determinada parede, lá no templo, numa dependência do templo. Mais tarde, quando o rei Josias foi mexer no templo, reformar o templo, aí um sacerdote achou o livro dessa lei, não é? E ele deu o livro para que um escriba de nome Safã pudesse ler. Está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. E aí o rei Josias tomou conhecimento e ele fez uma grande reforma. Daí eles voltaram a fazer aquilo que Moisés havia falado, que a cada 7 anos o livro era para ser lido e os filhos de Israel não se esquecessem jamais daquilo. Irmãos, é muita informação e são coisas muito lindas, essas coisas que o Senhor Deus nos deu. Mas para a gente finalizar aí na reflexão 3, então a gente vai dizer que para nós, os cristãos, a presença do Messias entre os homens, na pessoa de Jesus Cristo, parece ter sido um evento sem paralelo na história do povo de Deus. A gente diz parece porque nós não vivemos lá. Nós não tivemos a experiência de estar junto com Jesus. Mas a presença de Jesus foi um evento inexplicavelmente glorioso. Mas a gente traça aqui, para encerrar nossa reflexão de hoje, traça aqui um paralelo, e eu sugiro que você pense nisso. Quão glorioso foi o processo desenvolvido quando da entrega de todas as leis ao povo escolhido. O Messias que nasceu na pessoa de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma,
estava lá, falando com o povo, na montanha com Moisés, e depois no tabernáculo, e depois com os sacerdotes. Jesus estava lá. É o que a gente lê aqui no Deuteronômio capítulo 4. Deus, que nação, que povo há que tem leis tão grandes, tão justas, que tem um Deus que fala ao povo. Deus falou ao povo através dos profetas, através daquele momento ímpar do povo no deserto e depois no ofício sacerdotal ao longo do tempo. O Deus da lei, Deuteronômio capítulo 5, versos 23 a 26, é o mesmo Deus da graça que a gente encontra em Hebreus capítulo 12, versos 18 a 24. As leis, regras, estatutos e alianças têm como origem o mesmo Deus. O Deus da graça é o Deus da lei. E a lei que foi estabelecida, ela estava exatamente sendo firmada para preparar o povo para alcançar a graça, o perdão, que depois foi materializado, confirmado através da pessoa de Jesus Cristo. Bom estudo a todos, boa reflexão, e que todos nós possamos crescer no entendimento da santidade que deve ser dada ao Senhor, aquilo que se trazia o sacerdote na sua testa. Jesus foi o nosso sumo sacerdote. E ele não trouxe a mitra na testa dizendo santidade ao Senhor. Ele trouxe a sua própria palavra verbalizada para nós dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.